Pessoal, então, como eu disse, estávamos saindo lá do bloco anterior, falando exatamente sobre essa situação envolvendo aí um casal que foi condenado pela justiça após desistir da adoção de duas irmãs, das quais tinham a guarda há 4 anos. De repente desistiram. A decisão atendeu ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais e determinou que o casal pague uma indenização por danos morais a essas crianças de 100 salários mínimos para cada uma das meninas, que atualmente tem 9 e 10 anos. A condenação aconteceu em uma ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Uberaba. A promotora Ana Catarina Machado considerou essa uma vitória importante em relação à responsabilidade na adoção e à necessidade de responsabilizar pais negligentes, evitando a revitimização e o abandono de crianças que buscam uma família. O juiz Marcelo Geraldo, da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Uberaba, destacou que o valor da indenização deve reparar os danos causados às crianças, pois a conduta dos réus feriu os aspectos sociais, morais e efetivos das crianças. Além disso, a condenação também tem o objetivo de ter um caráter pedagógico para desencorajar comportamentos semelhantes. As duas irmãs, só para vocês terem uma ideia, elas foram institucionalizadas em 2017. Em novembro de 2018, foram entregues à guarda do casal, que se mudou para Uberaba em 2021. No entanto, em junho de 2022, o casal desistiu da adoção, alegando a falta de vínculo entre as crianças e eles. O Ministério Público moveu essa ação buscando indenização para essas pequenas. Para a gente entender exatamente o que aconteceu nesse caso aí, que foi a condenação nos últimos dias, eu estou aqui com o José Vinícius Martins, advogado, que vai ajudar a gente a entender esse caso aí. Doutor, boa tarde. No caso desse específico, o que você achou dessa condenação justa? Um caso onde que teve essa devolução dessas crianças aí? Boa tarde, Cadu, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você hoje. A decisão foi brilhante, até porque a gente tem que demonstrar a força do Poder Judiciário e que uma adoção ela é um processo complicado, demorado e que não é assim, você está adotando uma criança ou um adolescente, não é uma coisa que você vai tirar de uma instituição, colocar dentro da sua casa, hoje eu não quero mais, vou devolver para a instituição. Não. Essa penalização foi com esse objetivo para poder evitar futuros casos também. Então foi uma decisão brilhante. Hoje é muito difícil adotar no Brasil? É muito burocrático? O processo ele é simples. Acontece que ele é demorado. Ele não é um processo que se inicia, ele tem uma ideia de ser rápido, porém a demora dele é muito grande. Olha só para você ver, nesse caso específico, eles conseguiram ter a guarda de um tempo maior, né? De 1 ano para 2 anos. Mas a grande maioria dos casos, há pessoas que estão na fila fazem 10 anos e sequer ainda chegaram numa posição de ter uma possibilidade para fazer a adoção. Então ali, menos burocrático, mas a demora para entregar as crianças é que é lenta. Isso desanima. Muitas famílias acabam desanimando ou acabam desistindo no meio do processo. Criança não é brinquedo, né, José? Eu penso assim, fico então, inclusive muito sensibilizado com esse caso, porque eu tenho amigos que tentam adotar, e por isso estou trazendo esse caso, e que não conseguiram adotar até hoje, que não conseguem ter filhos, e aí estão recorrendo ao Estado para ver se conseguem tirar essa criança aí, né, do Estado para dentro de um lar, né? E para isso demora muito, como você disse. Agora, quais são os requisitos que a pessoa precisa ter para conseguir adotar uma criança hoje aqui no Brasil? É um processo muito simples. Basta você ter interesse na adoção, é só você procurar o fórum da sua cidade, na Vara de Infância e Juventude, e solicitar para que tenha interesse em realizar mínimo de 18 anos. Independente se é casado, solteiro, tem filho ou não, você tem que ter 18 anos. Após isso, começa o quê? Uma habilitação. Você vai ter que apresentar os seus documentos pessoais, comprovante de renda, comprovante de serviço, comprovante de endereço, seus documentos pessoais, certidão de casamento, certidão RG, CPF, todos esses documentos. Nessa fase, Cadu, é importante ressaltar que você faz uma escolha pelo tipo específico de gênero que você quer sobre criança.
Porque não é simplesmente só adotar, você pode escolher idade, sexo, então você pode demonstrar essa preferência. Após essa primeira fase de apresentação de documentos, vai ser entregue ao jurídico, né? O juiz vai determinar que seja nomeado um psicólogo e uma assistente social, e com isso, o psicólogo e o assistente social vão fazer 2 serviços. A função do psicólogo é ver se a pessoa tem capacidade de cuidar de uma criança, capacidade mental de adotar, e o serviço social vai ver se a casa dela, o ambiente familiar dela, propõe isso para uma adoção. Com isso, o judiciário vai aguardar um laudo positivo, tanto quanto da psicóloga, tanto quanto da assistente social, para ir para uma próxima fase. O que seria? A pessoa vai realizar um curso. Nesse curso, ela vai aprender o quê? Como receber a criança, como lidar em eventuais casos. Após isso, a pessoa vai ter cumprido o primeiro requisito, que é a habilitação. Toda essa documentação vai voltar para o judiciário, vai ter um acompanhamento do Ministério Público, estando tudo ok. Eu já estou pronto para adotar? Aí automaticamente você vai entrar no cadastro do CNJ, onde tem uma lista de pretendentes para realizar a adoção. Pegando ponto por ponto do que você falou, eu queria analisar um pouquinho sobre a questão psicológica do casal, né? Porque tem que estar em dia com a cabeça ali, né? Perfeitamente. Porque você imagina, se eu tenho distúrbios, transtornos ou qualquer coisa que me impede de talvez ter ali a atenção necessária para uma criança que é adotada, que eu acredito que difere, inclusive, do próprio filho. A atenção ela tem que ser redobrada, porque aquela criança ela pode não se sentir à vontade ali com o casal, né? A rejeição de que não é meu pai, não é minha mãe, e tantas coisas que podem acontecer lá dentro. Então, para tudo isso, a pessoa tem que estar ali nos conformes, porque senão vira um aranzé dentro da casa, né? Sim, perfeitamente. O ponto positivo que você citou é esse lado emocional. Muitas vezes, e infelizmente, algumas pessoas não conseguem gerar uma nova vida e acabam entrando em problemas psicológicos, seja depressão, seja qualquer coisa do tipo. Então, às vezes, tentam compensar isso de qualquer maneira com uma criança, mas às vezes quando a criança está dentro da casa, às vezes ela fala, não, peraí, não quero mais, ou então ela muda esse contexto psicológico. Então, por isso que faz todos esses laudos e é solicitado pelo judiciário um acompanhamento psicológico e um acompanhamento de um assistente social nessa linha de raciocínio, porque ele vai oferir e vai informar para o juiz. Eles estão aptos, não há problemas nenhum e eles têm condições sim de cuidar dessas crianças. A questão financeira também é muito importante, né? Não Sim. adianta só a vontade de ter e não ter condições de manter, né? Sim, a assistente social ela faz essa análise no ambiente familiar. Além de você apresentar os seus comprovantes de renda, a assistente social vai chegar na sua residência, vai ver quantas pessoas moram, qual que é o valor que cada pessoa tem, o que ela pode fazer nessa linha de raciocínio para demonstrar ao jurídico e ao judiciário que você pode realizar a adoção e cuidar dessa criança. José, conseguida a adoção, quais são as responsabilidades que as pessoas que adotaram têm com essa criança? Inúmeras. A partir do momento que você conseguiu a adoção, você se torna pai ou mãe. Então, a partir desse momento, você tem que ter o zelo. A gente não precisa nem falar em legislação, mas sim a obrigação de cuidar dessa criança e trazer um novo ser humano, uma pessoa pronta para viver em sociedade, para poder também trabalhar e conviver com outras pessoas. Então, cuidado, zelo e trabalho todos os dias para essa criança. A partir do momento que foi adotado, esquece essa história de adoção. É meu filho. E aí tem um ECA, tem tudo ali que também acompanham aquela família, né? Aquela nova família ali, né? Sim, graças ao bom Deus existe o ECA para poder proteger não só as crianças que são adotadas, mas qualquer criança hoje no Brasil. E para quem realiza a adoção, a gente tem a lei de adoção também. Quais são os direitos que essa criança adotada tem, então? Só para a gente fazer um par e passo aqui. É a mesma coisa que uma criança que não é adotada tem, obviamente, mas O que tem alguma coisa a mais? Os requisitos para cuidado são para as mesmas pessoas. Se são para a criança adotada e a criança normal, são os mesmos direitos que eles vão ter. Ali dentro pode haver, como eu disse, a questão de ou o pai, a pessoa que está adotando, que adotou, fala, me arrependi. Tem isso? Bom, nesse caso que a gente trouxe aqui hoje, aconteceu e eles foram. Mas a adoção hoje você não pode, vamos falar assim, recuar. A partir do momento que realizou a adoção, você não pode voltar atrás. Entrando um pouco nesse caso, como você está falando aí, dessa indenização. Por que houve a indenização por danos morais? Vamos entender uma maneira. Essa criança, ela já foi para alguma instituição para ser cuidada. Automaticamente,
Depois de tudo que a gente conversou aqui hoje, você viu que é um processo complicado, demorado. E essa criança cria uma expectativa nisso, porque na cabeça dela ela vai ser adotada por alguém. Então você tira ela de uma instituição e coloca dentro da sua residência. Essa criança ela já tem um sentimento dentro dela de ter sido abandonada, de ter sido rejeitada. Então você para pensar que você coloca ela dentro da sua casa e aí você vai devolver ela para um acolhimento ou para um abrigo. Qual que vai ser o sentimento dessa criança? De rejeição. A indenização, ela, vou falar a verdade para você, ela a princípio parece alta, mas ela é mínima. Por que é mínima? Você consegue oferir o tamanho do prejuízo psicológico dessa criança, às vezes quando se tornar adulto ou para o resto da vida vai ter que fazer acompanhamento psicológico. Essa criança passou a conviver com uma pessoa, ela tinha um sentimento com essa pessoa e agora ela volta para a instituição, chega lá com a sensação de quê? De rejeição, que ela não serve. De abandono, né? Você imagina como é que tá a cabeça dessas duas menininhas aí, 9 e 10 anos. Criaram um monte de expectativas, de sonhos, de que finalmente agora vai, né? E aí, de repente, não quero mais você, como se fosse um objeto, são colocados de lado ali, né? Acho que é até pouco essa indenização, até pouco. Sim, a princípio parece, quando você fala do valor montante, você acha que, nossa, é sensacional, ficou... Não, esse valor é pequeno. Essas crianças sempre vão carregar isso com elas, isso elas vão ser lembradas por outras pessoas, infelizmente. Infelizmente isso vai acontecer. E essas crianças agora elas voltam para o sistema e podem aguardar serem adotadas futuramente por outro casal? Sim, podem ser aguardar a adoção de um novo casal ou algum casal que tem interesse em adotar essas crianças nos requisitos que elas apresentam. Lembrando que a lista de pretendentes, lá no começo, lembra que eu falei que dos documentos de habilitação, você informa os tipos que você tem. Muitas pessoas hoje optam pelas crianças bebê 0 a 2 anos, uma criança hoje com 10 anos já é um pouquinho mais difícil, mas sim, tomara, se Deus quiser, elas vão conseguir ser adotadas logo. É isso que eu ia perguntar para você, né? Porque eu vejo muito, né, a gente que trabalha com jornalismo há muito tempo, eu vejo algumas situações, quanto mais velhinho o menino ou a menina, mais difícil dela conseguir um lar, né? Aí fica até a maioridade no sistema. Sim, ela vai ficar nessa casa de acolhimento até completar os 18 anos e depois ela vai para a sociedade para buscar o espaço dela. A gente tá perdendo os valores mesmo, né? Porque eu acho que você que está assistindo provavelmente, às vezes, não tem condições de gerar um filho, mas tem vontade e o desejo de ter uma criança e aí vai tentar recorrer à adoção. E quem consegue, devolve, é uma situação muito complicada. Existe algum critério que o juiz leva quando ele vai fazer essa condenação? Nesse caso, ele tentou auferir, pelo menos, o prejuízo que teve. É porque, assim, houve um processo de adoção e esse processo de adoção, ele já estava numa fase que é a guarda provisória. Porque o processo de adoção, eles são 2 etapas. Primeiro é a habilitação, depois a adoção. Quando você faz a adoção, automaticamente começa a fazer uma aproximação com a criança. Por isso que esse caso se tornou um absurdo, porque não é simplesmente, agora eu cheguei na minha vaga na lista de espera de pretendente, tem essa criança disponível, eu vou pegar ela no abrigo e vou colocar dentro da minha casa. Não, não é assim. Você vai fazer primeiro uma aproximação com essa criança, vai criar um hábito com ela, para depois você vir até o juiz e pedir a guarda dela. A princípio é te dado a guarda provisória, depois de lhe dada a guarda provisória, você vai para a guarda definitiva. No meio caminho aí o pessoal desistiu, né, na guarda provisória e resolveu devolver essa criança, infelizmente. Infelizmente. Tem uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo que a gente tem, Michele? Temos 2 minutos, então acredito que seja até a última pergunta aqui. A Rose Rodrigues está participando aqui, que vai fazer essa última pergunta. Essa indenização vai para as crianças? Porque elas são muito pequenas para lidar com esse dinheiro, né? Vai para quê? Porque se o Estado já vai prover abrigo, alimentação, roupa, etc e tal, esse dinheiro ele fica guardado para elas? Nesse caso, o dinheiro vai ser guardado para elas, mas assim, vai ter um tutor ou curador nomeado para essas crianças, para caso tiver necessidade de gerir esse dinheiro. E, por exemplo, foram adotadas, o próximo tutor, o guardião, a pessoa que conseguiu adotar, esse dinheiro fica de responsabilidade dessa pessoa ou continua com as crianças? Automaticamente as crianças vão ter acesso a esse dinheiro só quando completarem 18 anos. Vai ser repassado para alguém apresentar a prestação de contas sobre esse valor e automaticamente essa pessoa vai ter que vir ao judiciário todo mês informar as despesas que ela teve se ela vier a mexer nesse dinheiro. Às vezes, dependendo da pessoa que adota, não coloca a mão também nesse dinheiro. As pessoas que adotam, elas têm algum auxílio do Estado?
Não. Ou estão por conta? Eles foram por conta dele. Hoje o Estado ele traz através dos municípios grupos de apoio. O que são? São pessoas que realizaram a adoção, que sempre trocam experiências entre eles para poder ajudar nessa linha de raciocínio. Entendi. Doutor José, muito obrigado aí pela participação. Eu espero que vocês aí que compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, quem está com vontade de adotar. É um caso triste que a gente traz, mas a partir dele, quem sabe, surjam pessoas aí nobres que possam adotar as crianças que sonham aí. Doutor, deixa tuas redes sociais, quem quiser te acompanhar lá, e muito obrigado novamente. Obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui hoje. As minhas redes sociais é @advjosevinício e a gente está sempre à disposição postando conteúdos e dicas todos os dias nas nossas redes sociais. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!